Olá, pessoas, tudo bom com vocês? Vamos iniciar aqui a live de hoje. Será com a Maqui. Yes, ela já chegou aqui. Vamos chamar a Maqui. Deixa eu só colocar isso aqui no lugar que se requer, porque senão não dá certo. Desculpa aí, tudo bom, academia? Tudo bom com vocês? Deixa eu convidar a Maqui aqui. Falar sobre facelift energético e processos corporais. Está entrando no... Oi. A Maqui, por Tudo favor, bom? sente-se. Não consegui te escutar. Ai, tá me ouvindo? Deixa eu ver se aumenta o som aqui. Deixa eu ver, ficou melhor? Ficou, eu também tô aumentando o meu aqui. Ai, deixa eu puxar mais perto, talvez seja isso também. Não, agora melhorou, acho que eu tava com o som muito baixo. Ah, tá. Seja bem-vinda. Você é uma Ai, criação do Axis na minha vida. Eu adorei te conhecer virtualmente, né? Porque por enquanto a nossa apresentação foi via Axis, porém virtual. Em breve, quem sabe, sim. vamos gerar esse encontro pessoal, né? Sabe lá o que a gente vai criar, né? O que mais é possível a partir daí. Eu queria dizer Exatamente. que eu tô muito agradecida, sim, de estar aqui contigo fazendo essa live. E, e como pode melhorar, né? Porque surgiu de uma maneira assim que a gente se conectou, bem como é a questão energética, né? Acho que as frequências se alinharam e a gente começou a pensar no que ia fazer. E aqui estamos, né, Cris? Exatamente. Então, por favor, se apresente, conta um pouquinho Bom, de para quem quem não, é. certo. Para quem não me conhece, eu sou a Maqueles Medeiros, trabalho com facilitação de qualidade de vida. Sou fisioterapeuta como a minha primeira formação, né? Minha graduação é em fisioterapia, sou osteopata, que já tem uma visão do corpo como um todo, né? Mas com o passar dos anos eu senti uma necessidade de trabalhar questões energéticas. Um pouco da minha caminhada pessoal, eu já me engajava com reiki, constelação familiar, cura quantum. E aí, em outubro do ano retrasado, eu conheci o Axis e foi paixão à primeira vista. Porque eu acho que o Axis, assim, ele meio que resume e ao mesmo tempo complementa todas as outras ferramentas energéticas que tem disponíveis por aí, né? E a Verdade. partir dali, então, eu comecei a ver que, quer dizer, eu fui atrás do Axis como complementação para a melhoria do meu atendimento como fisioterapeuta. Porque a gente sabe que quando a doença chega no corpo, é sinal de que aí já é um colapso, né? Oi? Tá cortando o sinal para mim. Aí eu fui ver uma coisa que, por um acaso, você está ligado com a internet do celular e a sua? Ou não? Deixa eu confirmar aqui, mas eu acho que a rede de dados está desligada. É porque diz que a rede de dados não deve ficar ligada junto com a outra rede, né? Porque senão Não, corta. não está. Então tá bom. E Mas aí, enfim, e aí, pode enfim, melhorar. então pode melhorar. Enfim, foi isso, né? Eu vi que eu precisava associar mais coisas, porque quando chega no corpo, é sinal que todo o sistema do meio ambiente onde a gente vive também está em desequilíbrio. E energeticamente a coisa já vem, o nosso corpo já vai mostrando, né, com sinais. Aí quando chega no ponto de já ser uma doença crônica, é porque tipo, o corpo gritou, gritou, gritou e a gente não escutou, e aí ele resolve mostrar desse jeito, né? É verdade. Como seria as pessoas que estão aqui na live engajar conosco, enviar para outras pessoas, convidar outras pessoas para entrar aqui? Como seria Envie os esses aviãozinhos. coraçõezinhos, né? Deve ter Exato. vários convidados seus aí, porque eu não conheço a maior parte deles, a não ser a Dona Roberta. Também a Roberta eu acabei de conhecer no Fundamento Global. No Global não, agora no Fundamento que eu fiz com o Maurício. Também foi uma super Eu, contribuição, um desses encontros que o Axis nos proporciona.
Não pode melhorar, né? Manda mais universo. Eu vi né? que ele tem a Simone, a CM, conheci ela através ela foi minha aluna do facelift e me conheceu através de uma live onde eu falava sobre facelift. Terminou de entrar a Adri também, que é aluna minha do facelift. As meninas do facelift estão todas presentes aí, ó. Como pode melhorar, né? Que delícia. Isso que hoje a nossa ideia não é falar somente do facelift energético, que é um dos processos corporais do Axis, mas também falar dos outros processos, que são mais de 60, né, Cris? Verdade. Como eu só fiz um curso, né, de processo, na minha apostila só tem 54 por enquanto. Você já tem dois, então você tem alguns processos a mais. Mas são Ah, mas maravilhosos, daqui a pouquinho tu tá atualizando isso, né, também. com certeza. Então, Uhum. vamos lá. Deixa eu me apresentar um pouquinho, porque eu não me apresentei. Eu iniciei a live, você já entrou, eu já te chamei. Então, eu vou me apresentar. Eu sou Cristine Negrão. E nesta realidade do Axis, eu estou uma CFMW. Como você, eu entrei no Axis também tem pouco tempo. Eu entrei em outubro do ano retrasado, né? Foi 2019. E aí tive minhas barras corridas pela primeira vez e fui atrás de mais, 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 mais. E fui fazendo outros cursos. E um deles foi o 3 dias de Corpus, que é esse que nos dá direito a trabalhar com os processos corporais, né? E, inclusive, fazer a facilitação da classe do facelift energético, que é Uhum. uma energia maravilhosa. Quando eu falo em facelift energético, os olhinhos realmente brilham, porque eu entrei no Axis através das barras, que eu acho que a maioria das pessoas acaba conhecendo primeiro as barras e depois as outras ferramentas, né, do Axis. E, na verdade, foi uma coisa assim, ó. Daí eu vou contar um pouquinho de como é que eu conheci o facelift e depois eu gostaria de saber também, Cris, como é que tu conheceu. Ok. Eu cheguei para uma troca. Eu fiz em outubro, a gente fez no mesmo mês, então, em outubro de 2019, eu fiz minha classe no Dia das Crianças, de barras. E aí, em novembro, eu fui para uma troca de barras, né? Que a facilitadora proporcionava. E cheguei lá e disse para as gurias, bah, hoje eu tô me sentindo uma M. Não sei, não deu vontade de sair de casa. Tô me sentindo esquisita, tô me sentindo gorda. E aí uma das gurias me olhou e disse assim, então para que hoje não vai ser barras. Hoje eu vou te fazer uma sessão de facelift energético. E eu escolho, né? Tô aqui, a gente vai para disponibilidade. Deitei na cadeira e recebi a sessão. E aí, assim, ó, foi, foi amor à primeira percepção, assim. No receber o processo, a pessoa estava me tocando no rosto, numa parte do rosto, e eu estava sentindo como se ela estivesse me fazendo um carinho nas canelas. Essa foi a sensação. Daí eu abri o olho, assim, e vi que a mão dela estava no rosto. E eu digo, uau, né? O que é essa energia? E eu levantei da cadeira já me sentindo diferente. Tipo, fui na frente do espelho, porque as gurias tudo. Ai, vai lá pra ver se tu nota a diferença. Vi a foto do antes e depois. E é absurda a diferença. E aí levantei me sentindo bem comigo mesma. Tipo, já me vi com outros olhos e disse assim: não, eu escolho isso pra minha vida. Eu quero essa sensação de preferência diariamente. E a partir dali eu fui buscar as ferramentas para virar uma praticante, né? E aí, aquela história, né, que a gente do Axis sempre fala: escolhe, se engaja e o universo dá o chão. Eu digo, bom, agora eu tenho que criar essa realidade financeira para poder fazer o workshop. E aí foi bem isso, eu dei um prazo para mim que eu queria fazer até janeiro, isso foi em novembro, e dia 30 de janeiro eu estava fazendo meu workshop de facelift energético para virar praticante. E aí é um vício, né? Porque digo, bom, agora eu virei praticante, eu quero ser facilitadora dessa classe, porque eu quero trabalhar mais e mais com essa energia. E quando é que foi? Antes da pandemia, quando o Rodrigo Dantas esteve em Porto Alegre, eu tinha recém feito o meu fundamento do carnaval, eu digo, não, vou dar jeito, vou criar essa grana de novo, porque eu escolho, e fiz os 3 dias de corpo, e que me possibilitou virar facilitadora de facelift energético. E amo, né? Não escondo para ninguém, eu sempre não deixo de correr as barras pelo menos uma vez por semana. Mas facelift energético, quando eu consigo alguém pra gente se engajar 21 dias, eu tô lá, né? Pra criar.
também pela questão de imagem, mas principalmente pelo empoderamento, né? O quanto a gente para de se criticar e de se auto-julgar quando a gente recebe a sessão de facelift. Isso traz uma leveza, assim, uma amorosidade. Eu acho que é isso que me faz ser tão apaixonada por essa ferramenta. E agora eu quero saber de ti, né? Como é que tu caiu nesse mundo? Então, na verdade, em outubro eu tive as minhas barras corridas pela primeira vez. Depois foi em novembro, dia 17 de novembro, que eu fiz a minha primeira classe de barras. E eu já, assim, no final daquela classe, eu falei, gente, eu preciso mais que isso. Só que eu moro numa cidade que é no litoral de Caraguá. E aqui tem poucas pessoas que são praticantes das coisas e algumas pessoas que eu conheci na época era do tipo assim, não, eu não faço troca, eu só troco com quem eu conheço, com quem fez classe comigo. Então aqui é uma cidade complicada nesse sentido. Então eu comecei a trabalhar só correndo as barras das outras pessoas mesmo. Aí eu fui acompanhando pelo site do Axis e fui vendo o que mais eu podia fazer no site do Axis. E aí eu fiz o Tour da Consciência no site do Axis, que também fala bastante das ferramentas todas do Axis, de outras ferramentas. E aí eu fui vendo que outros cursos havia. Aí eu escolhi fazer o Fundamento Global em janeiro. Não, foi em fevereiro, né? No final de janeiro, não lembro. Eu sei que eu fiz o Fundamento Global no começo do ano passado. Acho que foi final de janeiro ou começo de fevereiro, eu não me lembro. E aí, no Fundamento Global, eu conheci as pessoas, porque estava todo mundo lá, aplicando 1001 ferramentas, e aí eu falei, nossa, como assim? Também quero tudo isso. E eu fui procurar uma pessoa para poder fazer a classe de facelift. Quando eu cheguei para fazer a classe de facelift, ela falou para mim assim, mas então, se você vai fazer 3 dias de corpos, você não precisa fazer a classe de facelift. Você pode fazer só 3 dias de corpos e aí você já vira facilitadora. Eu falei, tá, mas eu não sei quando eu vou fazer a classe de 3 dias de corpos, eu quero praticar isso agora. Aí eu escolhi, fiz a classe de facelift, fiz a segunda classe de barras. Aí passou um tempinho, fiz o 3 dias de corpos, fiz a classe de conversando com as entidades também, porque aí fiz juntei tudo. Aí depois voltei para Caraguá, porque começou a pandemia, né? Aí eu fiquei praticando aqui em casa e atendendo as pessoas e ajudando a mudar algumas realidades, né? Só não tem essa alegria que você tem de ter uma pessoa para com quem eu possa correr 21 dias seguidos, né? O processo de facelift energético. Aqui eu não consegui ainda. Mas estou à procura. Esses dias descobri uma pessoa aí, vamos ver se a gente consegue fazer a nossa agenda funcionar para isso. Mas aí o negócio é pedir. Diga. Oi? E aí eu tenho atendido Cortou a... com a técnica do facelift. Já tive 3 pessoas que fizeram os 20 dias seguidos. Um rapaz, 2 mulheres. Uma das mulheres teve uma mudança incrível com relação à questão de TPM, que ela tinha muitos problemas sérios com relação a TPM. Teve um dia que ela, inclusive, queria desmarcar de vir aqui, porque ela disse, eu não estou aguentando, eu estou muito mal. Eu falei, eu não aguento ir aí. Eu falei, não, vem aqui, se você não quiser vir, eu vou até você. Mas agora é a hora que você vai receber o processo e você vai ver o quanto vai ficar diferente a sua TPM. E aí, assim foi, e as pessoas estão muito, assim, agradecidas. E realmente a história da mudança, com a primeira sessão você já nota a mudança. E ela não é só na face, né? Não é uma mudança só facial, você consegue perceber no corpo inteiro, porque é uma energia que mexe, né? Com a libido da pessoa, com a autoestima da pessoa, né? Queria cumprimentar a Sandra ali que me cumprimentou, que me deu oi. A Sandra é de Portugal, na verdade, a gente se conhece só por classes online também, né? Mas como é bom a gente falar que a energia é isso aí, as pessoas vão se conectando de diversos lugares. E eu acho legal tá falando que em 15 dias, com 7 aplicações, ela emagreceu 8 quilos. A Renata é uma sortuda, porque ela tem uma pessoa que pode aplicar isso para ela todo dia, né, dona Renata? Eu escolho esse emagrecimento também com facelift aí. Eu, na verdade, assim, ó. Bruna tá falando verdade, pois é. Eu, na verdade, assim, ó, nos meus primeiros 21 dias de facelift que eu fiz com quem acabou sendo a minha segunda facilitadora de barras, porque eu, na verdade, fiz o caminho um
pouco diferente, né? Eu primeiro me tornei facilitadora de facelift, e aí de tantas minhas alunas de facelift me dizer assim, ai, faz barras, porque é tão engraçado que a gente acaba atraindo, né? As alunas que vieram para minhas classes, muitas também não tinham barras ainda, elas vieram primeiro pelo facelift. E aí, de tanto elas falarem, ai, faz, vira facilitadora de barras. E aí já era mais fácil, né? Porque os pré-requisitos do facelift são um pouquinho mais longos do que os das barras. Aí acabei me tornando facilitadora de barras, então com a pessoa que eu completei 21 dias de atendimento. E a gente criou muito na nossa realidade em meio à pandemia com o facelift energético. Porque aquela história, né? Eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho, não só dessas questões de físico, mas também de tudo que ele cria emocionalmente e energeticamente. Como é uma ferramenta que derruba julgamentos, vai destruindo julgamentos, isso abre o nosso receber. Então, assim, ó, a partir, e aí na época que quando eu ia, eu intenciono um pouco, né? Embora a gente não tenha que ter forma e estrutura, quando eu recebo o facelift, eu intenciono o que eu quero da energia. E muito eu pedia para isso, para derrubar os julgamentos, até para abrir mais o meu receber. E eu sei que em meio à pandemia, muita gente que já está há anos no Axis não estava criando classes, né? Estava com aquele ponto de vista que não era momento para criar classe. E, na verdade, eu e essa outra facilitadora, uma trocando com a outra o facelift, a gente acabou criando uma classe atrás da outra. E era muito engraçado, porque eu ia para... E sempre classe VIP, na verdade, né? A gente fazia com uma ou duas pessoas por causa dos cuidados, tudo. Sim, claro. E aí era muito engraçado, porque eu dizia para ela assim, olha só, dia tal vai ter uma classe de facelift, não vai dar pra gente trocar. E ela me dizia, eu não acredito, tu acredita que eu também vou ter uma classe de barras? Então, assim, ó, a gente sabe que quem trabalha com energia, a gente sabe que não existe coincidência, né? Exato. Existe aquela história, o que permite, tu traz para ti. E era muito engraçado, porque foi assim, umas 3 vezes nesse período de trocas nossas, que a gente acabou criando classes, porque as pessoas vinham e nos procuravam no mesmo dia. E eu atribuo isso, eu acho, porque tem muito a ver com o que a gente estava fazendo ali com as sessões de facelift. E eu acho legal a Renata dizendo que cria muito. E eu acho legal a gente trazer isso, porque eu vejo assim, ó, que com as minhas alunas principalmente, eu vejo às vezes que depois da classe elas têm um start para fazer coisas que já estavam assim, ó, elas estavam alinhavando, mas ainda estavam na indecisão, nos implantes distratores, e aí elas fazem a classe e elas voam, né? E mudam às vezes de vida, estavam querendo mudar de profissão. Aconteceu com algumas, não foi com uma nem com duas, que meio à pandemia acabaram depois da classe assim, ó, tomando decisões e mudando de profissão. Então, eu acho que isso tem muito a ver com empoderamento, né? Sim. Mas essa questão que tu falou aí da questão da TPM, acho legal a gente falar também que para mulheres com menopausa o facelift é indicado, né? Porque ele, na verdade, a menopausa é uma crença que a gente tem, que a partir de certa idade a mulher envelhece e tem que passar por todos aqueles sintomas. E já foi comprovado, tanto que tem na África, eu acho, tem tribos que a mulher não sofre menopausa, né? Ela vai ter menopausa lá nos 70. Então, olha o quanto o ponto de vista que a gente tem a respeito de uma coisa atrai aquilo e cria para essa realidade. Então, o facelift ajuda a liberar isso também, né? Ele mexe muito com essas questões hormonais, por isso da questão da TPM, que diminui, a menopausa, que pode retardar, o libido que aumenta, né? Exatamente. E o corpo em si, né? Porque o nosso corpo é a nossa ferramenta. Sem ele, nós não estaríamos aqui, nesta dimensão, neste planeta. Como seria cada um de nós ser gratos ao corpo que nós temos, né? Que graças a ele nos permite o ser infinito estar aqui neste planeta. E o facelift, opa, desculpa aí que eu bati aqui. E o facelift e os processos corporais nos ajudam, né? A mexer com nossas moléculas e liberar essa energia pesada, esses pontos de vista. Isso a gente aprende muito no Axis, né? Faz parte da filosofia. Exatamente. Né? Mas a filosofia do Axis é empoderar a pessoa a saber que ela sabe. Né? Então, tirar esse véu desses pontos de vista, dessas crenças limitantes que nós fomos criadas nessa realidade, que tal idade tem que aparentar não sei o quê, tal idade tem que sofrer não sei o quê,
Exatamente, Renata. Desbloqueia a energia, o emocional, os implantes distratores e tudo mais, né? Vamos falar um pouquinho de Eu acho, corporais? Os outros? vamos, assim, eu acho só assim legal a gente falar, porque de repente o pessoal que não é do Axis ou que não fez o fundamento, quando a gente fala em distratores, né, de implantes distratores, são todos aqueles sentimentos e emoções que a gente tem e que nos distraem de acessar o ser infinito que a gente é, né? E Exato. tipo aí entra raiva, ódio, ciúmes, inveja, entre outras coisas, entre outros sentimentos. E puxando a brasa agora para o corpo, né? Já que é a nossa ideia dessa live é falar mais sobre isso. E também não só focar. A Lu, que botou uma carinha ali, vai fazer amanhã a classe de facelift energético Delícia! comigo. Como pode melhorar? Foi minha colega na classe de fundamento e agora está vindo para fazer a classe de facelift. Como pode melhorar? Exato. Mas então, né, como tu mesma falou, a gente, sem esse corpo, a gente não é nada nessa realidade, porque esse corpo é a nossa máquina mais perfeita, é a nossa Ferrari, né, para estar nessa existência. Então, assim, às vezes a gente acaba julgando demais o corpo, acaba grudando no corpo crenças limitantes, e aí entra os processos corporais, né, que é para liberar isso e, na verdade, fazer com que esse corpo funcione como ele foi desenhado para funcionar nessa realidade. E aí são N processos corporais, né? Então, Que a gente pode citar aqui. Eu não sei se tem algum que de repente é teu xodozinho, além do facelift, que queira falar. então, eu gosto muito daquele do BMM, que é tirar a pessoa daquela questão de ter que parecer com pai, com mãe, né? Ficar nessa história, porque eu sou filho deles e então eu tenho que ter as características, seja ela genética ou comportamentais, emocionais e tudo mais. Então, eu adoro esse processo porque tira você desse espaço. E quando tira você desse espaço, muita coisa que você comprou é liberada, né? E aí você volta a ser o ser que E, você nasceu e começou a ser, e que pelo ambiente, pela criação e tudo mais, desta realidade, você foi pro errado de você, né? Então adoro esse processo. e na verdade, quando a gente fala em. Entrou mais uma aluna do facelift ali, ó, a Fran. A Fran também foi aluna do facelift. E quando a gente fala, né, em BMM, claro, a gente é orientado no Axis para a gente não assim conceituar de uma forma muito estruturada cada processo corporal, porque para cada pessoa que faz a classe ou recebe a técnica, tem um resultado diferente. Nós, como seres infinitos, nós somos únicos, né? Então, assim, sempre nos dizem o seguinte, para início de conversa, não é o nosso racional que escolhe o que a gente vai aplicar no cliente que está ali. E sim, quando a gente engaja energeticamente, a gente faz essa escolha de uma forma. Eu, pelo menos assim, ó, com os meus clientes, às vezes eu sinto, porque normalmente eles chegam sempre buscando as barras ou o facelift, né? Muitos até não conhecem a maioria dos processos. Inclusive, eu confesso para vocês que até eu fui para o segundo dia, segunda classe de 3 dias de corpo, sem conhecer todos os processos da apostila. Porque como que eu fui orientada? Aí tu pode dizer como é que tu foi. A gente abre, né, a apostila, corre o dedo e esse é o processo que o corpo está escolhendo. É de uma forma mais irracional que a gente faz isso, seguindo a energia. Então, muitas vezes teve processos que não caíram para ser aplicados, né? E agora, com a segunda classe, como eu virei facilitadora, o que que eu fiz? Eu fui olhar de um por um, né? Inclusive, ainda tem processos que eu tenho que olhar, porque ainda não deu tempo. Eu me tornei facilitadora em novembro, né? No feriado dos finados. Então, tem muita coisa. E é muito grandioso tudo que os processos podem nos trazer. Mas falando sobre o BMM, e aí ontem eu fiquei sabendo que a Cris também tem um pezinho nas constelações, né? Tem. O BMM, eu assim, aí é meu ponto de vista, né? E ponto de vista, cada um tem o seu. Eu acho que o BMM, muitas vezes, ele pode funcionar até como uma constelação. Porque, na verdade, a pessoa vai para a maca e tu vai tocar na pessoa. Eu acho importante a gente falar isso, que processos corporais, todos eles têm que ser presenciais e são feitos através do toque da mão. A mão é a nossa ferramenta, né?
para acionar as energias ali na pessoa e os processos. E aí a pessoa vai para a maca e tu chama o processo e tu libera coisas nela que às vezes nem ela não sabe, né? E aí eu posso falar da minha experiência. Oi? Exato. E aí eu posso falar da minha primeira experiência com o BMM, que eu fiz um workshop. Antes de fazer 3 dias de corpo, eu fiz o workshop do BMM, 90% da capacidade funcional do cérebro, e RIPEDs, posicionais. E o BMM foi uma loucura, porque eu não sabia tomar café sem açúcar ou sem adoçante. Para mim era uma coisa assim, ó, impossível de se realizar. E eu já tinha tentado, até por orientação de mestre de Reiki, orientação do mestre, do professor do curso de cura quanto, aqueles pontos de vista que açúcar não é bom, não é saudável, adoçante pior ainda. E eu já tinha tentado inúmeras vezes na minha vida. E foi muito louco. Eu fiz a classe no sábado, domingo de manhã, eu fui servir o meu café. E aí eu digo, me veio aquela coisa assim, eu vou tentar tomar sem nada hoje. E aí tomei. Opa, o corpo gostou, sabe? E eu, uau, como pode melhorar? Só pode ter sido do processo de ontem. E aí eu vi que o que acontecia? Eu estava mimetizando no meu corpo a questão do meu pai e da minha mãe, que para eles impossível tomar café ou sem açúcar ou sem adoçante, que café amargo é muito ruim. E aí então assim, ó, isso foi um dos detalhes que eu percebi muito claramente, fora as outras coisas, né, que movimentaram e que movimentam, porque eles nos aconselham a fazer esse processo pelo menos 200 vezes na vida, né? Verdade. Eu confesso que ainda não cheguei nas 200 vezes, mas esse Nem processo eu. tirou do estar corcunda, sabe? Se fechando para a vida. Uau. E aí eu voltei a estar mais aberta, mais sorridente, mais feliz, porque como se eu tivesse colocado no meu corpo, né, trancada no meu corpo, toda a tristeza da minha mãe no final da vida, porque ela já não queria mais viver. E ela queria que eu desse uma solução para isso. Eu falava, mãe, eu não tenho essa solução. Quem tem é Deus, você conversa com ele. Eu não tenho. Então, assim, esse processo realmente me tirou desse espaço de tristeza, E tá assim, corcunda, sabe? Aquela coisa da depressão, do processo de estar muito fechado. Foi esse processo que me liberou disso. Mas enfim, vamos falar de outros processos. Eu vou responder aquela sua pergunta. Você falou como é que você iniciou, qual foi a sua orientação. Na minha classe de corpos, o Márcio Dias, que foi meu professor, ele falou exatamente disso, né? De você abrir a apostila, tocar a sua mão no ombro da pessoa, mostrar para a pessoa a sua energia, conversar com o corpo da pessoa para que você perceba através de correr o dedo em que processo vai cair. E é assim que eu tenho feito. Embora ele diz que também tem algumas pessoas que fazem o quê? Que elas recortam, tiram xerox de todos os processos, recortam e aí colocam no pote e a pessoa tira lá de dentro e a própria pessoa escolhe os processos. Diz que assim também funciona. Eu nunca fiz porque eu me adaptei muito bem com essa história de conversar com o corpo, inclusive atendendo pessoas que eu nem sabia que tinha passado por cirurgia ou que tinha alguma coisa trancada no corpo, caiu o processo, que a pessoa olhava para mim e falava assim, oi, mas como é que você sabe que eu sofri uma cirurgia aí? Como é que você sabe que eu tenho uma dorzinha aí? Eu falei, então, eu não sei, quem sabe é o meu corpo e o seu corpo, os dois que conversaram. Eu, conscientemente, não sei. E foi muito como pode bom. melhorar, né? Destrancou a dor que a pessoa tinha, que não sabia mais o que fazer, que vivia tomando medicamento e tudo mais. Inclusive para varizes. Eu tive um depoimento desse, de pessoa que tinha muito problema de varizes, dor nas pernas, perna muito pesada, muito inchada, que chegava a usar aquela meia de compressão. E depois que começou a fazer os processos aqui comigo, eu não sei te dizer quais, porque foram vários, né? Quando as pessoas vêm mais vezes, o corpo vai escolhendo vários processos diferentes. E o depoimento foi esse, que deixou de tomar um medicamento para a circulação, para as varizes, que tinha aliviado muito a dor. Então, assim, nós temos muitos processos, né? Basta a pessoa escolher e se permitir receber, né? Porque o processo corporal, das barras, tem muita gente que tem uma questão com o toque, né? E não se permite Exatamente. tocar. E aí envolve o receber, né? Quer falar um E pouquinho? eu acho legal, acho até legal tu falar nisso e me veio
me veio uma clareza agora que eu acho que é legal falar também, né? Já que a gente deu um pouquinho de enfoque no começo do facelift, até porque foi graças a um evento que vai ter de facelift, que é a maratona do facelift, né? Que vai acontecer dia 23, que nós nos conhecemos. E aí essa questão do toque, né? Que no facelift ainda tem mais essa possibilidade, que quando a pessoa tem essa dificuldade de ser tocada, a gente pode fazer ele a uma certa distância do corpo. Tem que estar no mesmo ambiente, mas tu pode ficar com alguns centímetros, até a pessoa ir se engajando, se entregando, liberando as crenças, para que a gente possa verdadeiramente chegar no ponto, né? Uhum. Mas isso que tu falou do recortar, sabe que agora eu ainda não criei, tá? Mas já comprei o material para fazer. Porque como eu dou os workshops, eu sempre promovo, e eu acho isso muito legal, eu sempre digo para todo mundo, seja lá qual for o processo, né? Para quem é facilitadora, para quem é praticante de barras, de facelift, ou de qualquer uma dessas ferramentas. Eu acho muito interessante a gente treinar, né? Quanto mais tu aplica em alguém, mais tu te engaja com aquela energia, mais tu aprende sobre ela, né? Exato. E aí eu sempre promovo trocas aqui no meu espaço entre com as minhas alunas e até com outros colegas, outras profissionais que não são minhas alunas, eu abro isso, né? Agora, em época de pandemia, está um pouco restrito, porque eu não quero botar mais muitas pessoas no ambiente, né? Tem um espaço, até daria para trocar até com 10 pessoas aqui, mas agora eu tenho botado no máximo 4 pessoas, por causa da questão da pandemia, para manter o distanciamento. Então, o que eu quero criar agora? Eu já comprei o material. Eu vou botar nome por nome numa fichinha e vou botar também dentro, no caso, como eu criei a toolbox quântica, que eu chamo, que é a caixinha de ferramenta quântica, eu vou botar dentro de uma malinha para que as pessoas, que a gente na hora da troca vem e tire. E de repente é tão lúdico e é legal a gente brincar, né? Pode ser divertido. A gente pode ter o comprometimento, mas com alegria, não precisa ser aquela coisa tão séria. E eu estou pensando até em estender isso para os clientes que chegam aqui, né? Porque eu tenho pessoas assim que é bem marcado. Elas chegam para barras e elas me dizem assim: não, eu só quero barras. É barras que vai me resolver. E eu, ok, tá tudo certo. Mas o que eu faço? Eu faço a minha sessão de barras e no finalzinho eu digo assim: tá, mas e como seria eu te presentear com pelo menos 10 minutinhos de algum processo para ver como é que tu sente? E aí, assim, quando as pessoas percebem no corpo como funcionam os processos, depois elas voltam e já aceitam fazer essa associação, né? De barras com algum processo. Eu brinco um pouco com isso. Eu não faço uma coisa estanque, tipo uma sessão só barras ou só processo, né? Foi que nem tu disse, às vezes o corpo vai pedindo outro processo e a gente vai mesclando entre uma sessão e outra os processos corporais. Verdade. Eu acho isso bem interessante. Como diz Ali teve... Pode eu ia falar. falar aquela frase do Gary Douglas, o cofundador do Access, que diz: deixe os corpos saberem o presente que são e serão um presente para você. É bem isso, né? A questão de você trabalhar o seu receber e estar engajado você com o seu próprio corpo, né? Porque quando Sim. você está julgando é que você cria os problemas, as doenças, as energias pesadas, as moléculas todas contraídas. Inclusive até para você se alimentar, para você se vestir, eu acho que é muito importante nós, né, aprendermos a ouvir nosso corpo. Eu, por exemplo, tô vendo que você tá de blusinha branca, né? Meu corpo não aceita roupa branca. Eu já tentei várias vezes, eu coloco roupa branca, eu me olho no espelho e falo, não, não sou eu. Aí eu tiro. Eu simplesmente não consigo usar roupa branca. Eu posso usar um mais clarinho, mas branco não. Meu corpo adora cor. E cor forte. Nem tons bebê, pastel, coisas assim também meu corpo não gosta. E eu sempre respeitei muito isso, porque eu me olho no espelho e eu me acho esquisita. Parece que não sou eu. E eu não entendi o porquê. Essa clareza foi o Access que me trouxe. Isso é muito louco, né? Eu vou te dizer que eu uso muito branco, até porque hoje não mais, porque eu, assim, ó, há 17 anos que eu sou fisioterapeuta e trabalho em geriatria, né? Trabalho com fisioterapia mais em idosos. E então, direto usando branco, né? Porque mesmo botando jaleco no local que eu chego para trabalho, como eu circulo muito na rua, circulava de uma clínica para outra, porque todas eram no mesmo bairro, eu deixava o carro num lugar e ficava circulando de uma para outra. Então, eu sempre usei branco, né? Já era um hábito usar branco.
Mas eu sou muito assim, ó, eu é do dia, entende? Tem dias. Ontem, por exemplo, eu fiz a classe aqui e eu tava com amarelo e laranja. E aí a aluna que chegou para a classe estava também de amarelo. E eu digo, opa, então a gente está sincronizada. Ela, não, mas esse é o raio do. É o raio do dia, tipo, que o raio tem a ver com o anjo, né? E é a cor Ah, do dia. Uau, porque eu não tinha essa clareza, né? Mas tinha esse saber. Porque na hora eu fui na frente do guarda-roupa e disse, tá, corpinho, o que vai criar mais hoje, né? E veio essas cores para usar. Então, como é grandioso quando a gente começa a brincar com a comunicação, né? Nossa, com o corpo. Porque eu acho bem interessante a gente deixar claro isso. Nós somos seres infinitos que temos um corpo para funcionar nessa realidade. Mas nós não somos só o nosso corpo. Só que quanto mais a gente se comunicar com o corpo, mais grandiosa a nossa vida se torna, né? Eu acho que é nesse sentido que os processos corporais caem como uma luva. Porque quando a gente começa a se engajar em praticar, em receber, a gente vai aumentando essa comunicação, essa comunhão com o corpo. A gentileza com que a gente vai tratar o corpo, essa amorosidade aumenta, né? verdade. Eu, eu, eu como fisioterapeuta, tinha muita dificuldade, assim, em me comunicar. As primeiras vezes que eu ouvi isso no Axis, né? Ai, tu tem que falar com o teu corpo. E eu ficava, ai, como assim, né? Falar com o meu corpo. E olha que eu já tinha todo o engajamento com a questão física. E eu digo, mas como assim falar com o meu corpo? Para mim era muito simples. Na hora de tocar o paciente, eu sempre tive isso, porque eu aprendi com alguma professora da faculdade. Pede licença. Se o paciente é vegetativo, mesmo assim, tocou nele, pede licença para o corpo dele, porque o corpo dele tem memória. Uhum. Só que aí, quando eu ouvi a primeira vez no Axis, ai, conversa com o teu corpo, eu ficava assim, tá, mas como é que eu vou conversar com o meu corpo, né? E aí, claro, conforme eu fui me engajando, principalmente com o facelift, porque ele aumenta muito essa comunhão com o corpo. Muito. E aí, então, quando eu fiz a primeira classe que eu ouvi, né, a primeira coisa que eu ouvi do Rodrigo foi: sejam gentis com os corpos de vocês e com o corpo que vai se engajar com vocês quando chega ali, porque aquele corpo também é um presente para nós, né, Cris? É é uma dinâmica energética, não é aquela coisa que a gente, como praticante, vai atender o outro e não vai receber nada. Não, é uma troca que a gente faz, né? Cada corpo que chega ali, o processo que o corpo escolhe, também escolhe pra gente, né? A gente está na mesma frequência energética. É contribuição para todo mundo que é envolvido. Exatamente, bem por aí mesmo. Inclusive na questão de alimentação também, né? Quantas pessoas fazem dietas forçadas e não conseguem se engajar com emagrecer e se alimentam de forma, aquela forma assim, ah, porque isso é o certo, porque isso é o nutritivo, porque não sei quem falou que era essa dieta que eu tinha que fazer. E como seria a gente respeitar o nosso corpo? Porque de repente a dieta que é certa para um não é certa para outro. E dentro do Axis a gente aprende muito isso, né? Porque não tem o certo e o errado. Tem você engajar com o seu corpo e perceber qual é o alimento que o seu corpo aceita bem e qual E ele não aceita, né? E parar é de como a ficar questão. pondo coisas assim que o corpo não quer, porque aí é isso que causa outras doenças depois, né? E é bem o que tu falou a respeito da roupa. É a mesma, é o mesmo protocolo, digamos assim. A gente pergunta para o corpo, pega o alimento, né? Isso é leve comer, não é leve, e vê o que o corpo responde, porque o corpo sempre tem uma resposta. Na verdade, o Access Coach nos diz, né, que o corpo é que sabe o caminho, né? Que o corpo tem um saber. E isso vem muito de acordo com a osteopatia, que na osteopatia a gente tem um dos princípios dela que é o da autocura, que na verdade a gente mexe com o corpo, né? Faz ali a técnica que tem que usar, mas é o corpo que vai buscar o equilíbrio e se curar. E com o Axis também não deixa de ser isso, né? Porque a gente vai lá, isso é importante dizer, não pode pôr na mão a responsabilidade, na verdade, do praticante é só de saber a técnica, porque é o corpo que vai escolher, né? A pessoa que vai escolher realmente se ela vai estar aberta e disponível para acessar os resultados que cada processo pode trazer. E Exato. falando nessa questão aí, essa questão alimentar, tem vários processos corporais, né, que são interessantes para isso. Ontem ainda foi feito 2 workshops, e um dos workshops foi a respeito de tudo aquilo que a gente tranca no corpo, né? Ordens esquemáticas que a gente tranca no corpo. Então, o quanto da gordura que a gente tem na célula
foi uma ordem esquemática que a gente comprou de alguém, né? Que a Exato. gente acha que tem que funcionar. Então, Olha aí, para ó. algumas pessoas. Oi? Não, é que a Neuma está perguntando aqui. E quando é uma orientação feita pela nutricionista, o que fazer? Converse com o seu corpo e veja se o seu corpo engaja com a orientação da nutricionista. Porque as orientações da nutricionistas funcionam muito bem para algumas pessoas, mas não para todas, né? E aí ainda dá para a gente ir um pouco mais longe, né? Se a gente levar a sério. Como seria, antes de escolher a nutricionista, jogar a pergunta, né? Qual a profissional que vai ser contribuição para o meu corpo? Corpo, mostre-me o caminho. Com certeza alguém vai indicar a profissional que é certa. Ou até mesmo pode ser a que fez essa dieta, e aí pergunta, né? Essa dieta é contribuição, corpo, e vê como é que o corpo responde. O nosso corpo tem um saber que é só dele e ninguém tira, né? A gente só tem que aprender a se comunicar e escutar o que ele fala. Lembrando que o que é leve para você no seu corpo, que te traz leveza, é o que é verdadeiro. E o que é pesado, que o corpo contrai, é o que é mentira. E aí é o que você não deve ingerir, por exemplo, em termos de alimentos. Eu tive problema com um nutricionista que disse para mim que que eu não deveria tomar leite de vaca de jeito nenhum. Tudo bem, mas o meu corpo pede, então eu continuo tomando. Não tomo na mesma proporção que eu tomava antigamente, mas eu continuo tomando. Agora, é muito relativo isso, né? Porque todo mundo tem o seu saber, porque aprendeu, porque estudou dentro dessa realidade. Só que o nosso corpo tem o saber dele, porque ele funciona independente da gente pensar. Eu não penso para respirar, eu não penso a cada segundo quantas batidas do coração tem que bater para tudo fluir. E eu estar aqui, por exemplo, falando, conversando com vocês, mexendo todos os músculos que eu estou para fazer, para produzir o som da fala. Quem faz isso? O corpo. Ele tem Se esse tem saber. máquina. Eu não tenho. Tanto que quando a gente tem algum problema, algum trauma, que a gente perde alguma coisa danificada, você vai fazer toda a questão da fisioterapia, o tratamento médico, tudo aquilo. Mas é interessante que você faça a questão energética também, né? Para liberar e destravar tudo que ficou travado do trauma, do acidente, do que E, quer que seja. e na verdade, hoje eu posso dizer que eu mudei minha forma de atendimento e até assim, ó, hoje eu escolho associar. Então, eu não consigo mais. Para mim, né, é pesado se eu for atender um cliente e somente fazer a técnica de fisioterapia. Hoje eu já digo para todo mundo, qualquer live que for escutar, eu só trabalho associado. Porque o que, que a gente vê, né? Isso eu pude sentir bem na prática, já que tu trouxe isso. Anos, ainda mais trabalhando em geriatria, que é muita dor, né? É muita rigidez. São clientes vegetativos, é o pessoal que já está no final da vida, né? Pronto para ir para outra dimensão. E aí tu vê que às vezes tu tem. Eu posso falar porque foram 17 anos trabalhando com isso. Eu tive clientes que eu consegui manter eles, mas estagnados. Clientes com Parkinson, por exemplo. Mantive eles ali estagnados. Foi receber uma sessão de facelift, diminuiu o tremor. Foi receber uma sessão de hip-pads na hora de alongar, diminuiu aquela rigidez e aquela dor que o paciente resiste, diminui a resistência. Então, assim, ó, olha a grandiosidade desses processos, fora tudo aquilo que a gente ainda não acessou deles, né, Cris? Porque quanto mais eles forem utilizados, mais coisas a gente vai ficar sabendo que eles fazem, né? E vai depender de cada corpo. Então, hoje, tu atender um paciente, eu vejo assim, é meu ponto de vista, eu pegar um paciente e atender com fisioterapia pura, é como se eu estivesse tentando apagar um incêndio com álcool. Porque tu vai sanar. É tudo bem, tu vai ter um cliente, de repente, assim, ó, vitalício, com não sei quantas sessões, mas hoje eu não escolho mais isso. Se eu puder atender meu cliente uma, duas, três vezes e resolver, e ele escolher essa solução, eu acho muito mais grandioso, né? Eu fico muito contente quando as coisas acontecem de forma mais rápida. Muito bonito ouvir isso que você falou, que assim você consegue casar o seu saber que você adquiriu nessa realidade da faculdade, da fisioterapia, né, com essa questão do Axis,
com essa questão corporal e isso está trazendo resultado. Isso é o mais gostoso de ouvir, porque tem tanta gente falando o contrário, né? Então, é muito importante quando tem pessoas praticando essa coisa do o saber da universidade, mais o saber da energia, da quântica, das questões energéticas em si, de tudo que é possível liberar, da realidade que é possível mudar na vida de um paciente, mesmo que seja vegetativo, né? Exatamente, porque na verdade só o fato de tu melhorar a qualidade de vida, aliviando dor, e assim, ó, claro, foi uma coisa que aconteceu, eu fiz minha primeira classe de corpos ali em março, um pouquinho antes da pandemia. Então eu tive a experiência de atender assim, ó, uns 15, 20 dias. Mas a partir do momento que eu tive essa ferramenta na mão, eu não fiquei naquela história assim, eu só vou atender cliente com se pagar o valor de Axis ou se pagar o valor de físio. Não. Eu fui para campo porque eu queria mais era usar essas ferramentas. Então eu levei isso para todos os meus clientes das geriatrias. E aí foi muito grandioso o que estava se criando. Pena que com a história da pandemia eu acabei me afastando, né? Tipo, uma das clínicas ali antes das eleições me chamou de novo porque os pacientes estavam ficando com muita secreção para fisiorrespiratória. Só que o que eu fiz quando chegou a pandemia? Eu comecei a atender com MTV-SS, porque eu tinha que fazer as mobilizações respiratórias, eu já aproveitava e ativava as energias, porque aumenta a imunidade, né? Muda a valência da célula. Então, assim, ó, se desse para dar um segmento, sabe lá o que se criaria a longo prazo, né? Depois que a coisa acalmar, que eu voltar, que eu vou poder testar mais, assim, e ter mais coisas para contar. Mas do pouco que eu utilizei, é muito grandioso, né? E são escolhas. Por exemplo, eu tenho clientes de Alzheimer que não aceitavam correr as barras. Era muito interessante. Chegava no ponto da cura, eles tiravam a mão, começavam a ficar desconfortável, pacientes que não estão tão lúcidos. E aí ali eu percebi, isso é escolha, né? Então, seria abuso insistir em fazer. Mas já processos corporais, não. Talvez porque traziam alívio. Enfim, o motivo eu não sei, mas que isso aconteceu, tipo, aí ficou mais fácil. Pacientes que não estavam aceitando bem barras, eu comecei a trabalhar processos corporais. E foi grandioso, assim, porque a aceitação foi melhor. Porque eu acho que realmente o corpo recebe bem o toque, né? O corpo pede por isso. O corpo pede o carinho, né? E esse carinho pode ser através do toque, através de uma massagem, através de um processo corporal energético, como é o nosso caso, né? É muito gostoso, realmente, de ver e receber. A Renata disse que está recebendo o facelift ali, né? Que delícia que deve estar o facelift. Teve uma das meninas aqui, que eu não sei, que falou que também conhece o MTV-SS. Ali, ó, a Roberta. BMM Amei e também MTV-SS. Se ela quiser falar um pouquinho da experiência dela e escrever pra gente, para poder dividir com a gente, com o público. O MTV-SS é maravilhoso. Da minha experiência, eu trabalhei com um gatinho que teve aquela doença. É uma doença que forma ferida no corpo. E ele foi no veterinário, tomou todo o medicamento que tinha que tomar, mas as feridas iam se propagando e o veterinário disse que ele não teria chance. E eu falei, como assim não tem chance? Espera aí que tem sim. Aí eu comecei a trabalhar com MTV-SS, ativando o sistema imunológico do gato, só que ele, assim, ele é muito arisco, ele não deixa eu tocar. Então eu tive que fazer um pouco a distância, mas eu trabalhei, e o gato está curado. Eles como pode melhorar? Eu falei, não vai sacrificar nada. Ele tá lindo, maravilhoso. Inclusive, quem quiser vê-lo, tem no meu Instagram. Esses dias ele invadiu minha cozinha, subiu no computador e tudo. Que o gato nem meu é, do vizinho. Veio aqui me pedir ajuda, tipo isso, sabe? Porque os animais sabem mais que a gente, né? Ele veio aqui me pedir ajuda. E aí eu comecei a ficar... E é legal a gente falar isso que tu levantou aí, né? Vários processos corporais são aplicáveis nos animais, né? MTV-SS, circuitos, por exemplo, para animais que têm epilepsia, né? Sofrem de convulsões. Memória celular. A minha experiência com memória celular com o meu cachorro, assim, ó. Ele criava uma camada de secreção no olho, e aí ele teria que fazer uso de colírio com antibiótico,
porque senão poderia se transformar, poderia vir a ficar cego, né? E aí eu comecei a aplicar memória celular nele, e foi impressionante, gente. Tipo, hoje em dia, ontem ainda, porque o ar passou ligado o dia inteiro, e ele junto no ar, deu uma ressecada e começou a criar a camada. Mas para quê? Eu não uso mais colírio com antibiótico. Eu pingo um sorinho para dar uma hidratada e aplico memória celular. No outro dia ele já acorda bem. É outra situação. E ele ama facelift energético. Eu não sei se é porque ele projetou da dona, mas assim, ó, e é engraçado. Conforme a pessoa que tá aqui no espaço, que gosta de bicho, eu deixo ele vir. Termina a sessão de facelift, ele acorda e sai, senão ele fica embaixo da maca recebendo, né? E com gato também tem muito disso. Minha cachorra também faz isso. Eu vou correr barras, facelift, o que quer que seja. Ela vai e deita no meu pé e fica ali recebendo. A hora que acaba, aí ela levanta e fala, agora já deu, né? Tô indo, tô bonita agora. É muito legal. E é interessante porque ele não gosta de emitir VSS. Tentei aplicar algumas vezes nele e ele não aceitou. Só que esses dias ele deu meio que... Ele já teve uma luxação no quadril, né? Ele tá com 11 anos, meu cachorro. E aí ele foi pular e eu vi que ele saiu rengueando da patinha e meio travado, assim. Eu digo, pronto, né? Só falta ter que levar pro veterinário. Aí eu digo, quer saber? Eu vou aplicar MTBSS. Ele aguentou não, ele ficou os 30 minutos recebendo. Então, realmente, naquele momento era o processo que o corpinho do cachorro estava requerendo. Porque eu apliquei 2 vezes, 30 minutos, não precisei nem dar um anti-inflamatório para ele. Ele ficou numa boa, assim, fez um sono e acordou bem. Foram 2 aplicações no mesmo dia, assim. E é interessante, porque se é em outro dia, de repente ele tem o saber dele, né? Daqui a pouco eu quero aplicar um processo que não é o que o corpo está pedindo, ele larga fora. Exatamente. E os animais são a prova de que os processos realmente funcionam, né? Porque os animais não têm ponto de vista, como nós, seres humanos, né? Que muitas vezes não queremos o toque, não queremos o receber, né? Temos essas barreiras que a gente chama, né? Que a gente Levantado. não receber, né? E seja ele qualquer que seja. Até de um elogio. Tem gente que não sabe receber um simples elogio. Quando você olha para a pessoa e fala, como você está bonita hoje, ela fala, imagina, são seus olhos, né? Ou a roupa é velha. Sabe que eu tinha essa mania, né, de... Hoje já não. Depois do facelift eu sou uma nova pessoa. Quando alguém me elogia, eu digo, recebo, gratidão. Mais disso. Mas antes eu tinha essa mania. Ai, não sei o quê. Ai, comprei numa promoção. Ai, isso aqui é velho, é antigo. E isso é uma coisa que a gente faz automático, né? É o piloto automático da gente agindo. Mas isso aí com os processos corporais mudam, né? Porque a gente se abre mais para receber até os elogios. Os processos corporais são muito bons em crianças também, né, Cris? Porque as crianças é a mesma coisa, não tem tanto ponto de vista, não criaram tantas crenças ainda, né, que vão limitando. Então, em animais e crianças... vida, né? E não ouviram tanto falatório na orelha. Deixa eu te falar uma coisa, nós estamos quase que no fim da live, que costuma durar 1 hora, senão o Insta derruba a gente. Então vamos para os finalmente, porque já faltam 3 minutinhos aqui. Então nós fizemos essa live hoje para falar um pouco dos processos corporais, entre eles do facelift energético, que nós vamos facilitar classe eu em São Bernardo do Campo no dia 23 e a Maqui em Porto Alegre, aqui na Zona Sul, no dia 23 também. Vamos estar promovendo trocas também, não sei se tu vai estar, Cris, no dia 24. Na verdade, isso é uma maratona. Oi? Eu não vou promover a troca, só vou fazer a facilitação da classe mesmo. Nós estamos, então, não é uma maratona do facelift que vai estar acontecendo em todo o país, né? Várias facilitadoras vão estar fazendo no mesmo dia, na mesma hora, a classe, que é no dia 23, cai num sábado, né? Então, assim, quem tiver interesse em fazer, nos procurem, né? Quem for lá da cidade da Cris, procure a Cris. Quem for daqui, me procure. E eu ainda vou estar no dia 24 promovendo a troca aqui também no espaço, que também faz parte desse projeto, né? Que na verdade é do Fractal Bars, né? É isso? Da Patrícia Stankiewicz. Que foi isso, que foi ela que criou. E qual é a ideia, né? É engajar o maior número de pessoas no mesmo momento, ou seja, é criar uma egrégora, né? Aqui no nosso país, com essa energia de empoderamento e de amorosidade que tem no facelift.
Exato. Acredito que a gente vai fazer mais uma live ainda falando especificamente do facelift, né, Cris? Sim, se tudo der certo, na segunda-feira, dia 18, estaremos juntas novamente, né? Fica o convite para quem assistiu essa. Se quiser divulgar, propagar, nós agradecemos a presença de todos. Informamos que essa live vai ficar salva no meu IG e depois eu vou passar para a Maqui para ela também poder disponibilizar. Certo? Agradeço a sua presença e a disponibilidade de estar aqui para a gente poder fazer Ai, eu que agradeço. esse bate-papo que passou tão rápido, né? Que a gente nem viu a hora. Menina, parece que foi agora. Começo a falar, sou uma matraca também, não paro. Mas eu amei, gratidão. Espero que a gente possa fazer outras lives sobre outros assuntos também, que seja de interesse teu e meu e do público, né? Com E certeza. qualquer coisa que as pessoas tiverem dúvida, me coloco à disposição, só me chamar no direct, enfim. E nos vemos, né, Cris, na próxima live, então. Com certeza. Nossa amizade por hora é virtual, mas esperamos nos encontrar e nos ver um dia pessoalmente, né? Assim que possível. Escolho, Eu também. escolho, escolho. Um beijo, então. Beijo. Tudo de bom para Até a todos. próxima. Gratidão a todos. Deixa eu sair daqui. Acho que você tem que sair para Certo. poder Tá, sair. eu vou fechar aqui, então. Boa noite para todo mundo. Boa noite, pessoal. Gratidão. Meu Deus.